Dia 14 de junho, exatamente às 9h30 da noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E esse é o 14º vídeo de 365 vídeos que eu vou gravar. Eu estou muito feliz. Isso tem me desafiado, isso tem me feito muito bem também, porque é uma forma de eu todos os dias estudar a Bíblia, é uma forma onde todos os dias eu tenho um momento de intimidade com Deus. Isso está me fazendo bem, está me fazendo bem em todas as áreas da minha vida. E também eu estou feliz de estar podendo compartilhar um pouco de como que eu aplico isso no meu dia a dia e como que eu aplico isso na minha vida, né? Então eu estou muito feliz. E antes de ir para o vídeo, quero convidar você para se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. E vamos nessa. Hoje eu vou falar rapidamente. Hoje vai ser um vídeo breve, objetivo, em torno de 8 minutos de vídeo, certo? E hoje, pelo fato de ser dia 14, eu vou falar rapidamente sobre João capítulo 14. Né? João capítulo 14 Jesus e os seus discípulos, eles estavam em Jerusalém, certo? E a gente precisa olhar para o capítulo 13 de João até o capítulo 17 como se fosse uma conversa só. Então, eles estavam em Jerusalém. E a gente precisa entender que ali no capítulo 14, Jesus estava reunido com os discípulos para a última ceia, antes da sua morte e da sua ressurreição, né? Então, ali no capítulo 13, como eu falei ontem, Jesus estava com os discípulos na última ceia. Jesus tinha falado que ele seria entregue, que ele seria morto, que ele não estaria com os discípulos por mais muito tempo. No capítulo 13, que eu falei ontem, Jesus fala também do traidor, de que um dos discípulos iriam trair ele, né? Então, quando chega no capítulo 14, os discípulos, eles estavam aflitos. Os discípulos estavam preocupados, ansiosos. E é por isso que ali em João capítulo 14, o versículo 1 diz bem assim, Jesus diz: "Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim." E aí, no decorrer do capítulo 14, eu convido você para ler, Jesus vai falar muito de que aquele que crê nele, crê também no Pai, porque foi o Pai que enviou Jesus. Aquele que crê em Jesus também crê no Pai, sabe? Porque Jesus não falava por ele mesmo, mas Jesus falava aquilo que o Pai pedia para ele falar. Então, no decorrer do capítulo, a gente vai ver muito Jesus falando de que ele e o Pai são um, né? E aí, o que acontece? Em João capítulo 14, Jesus ele estava preparando os discípulos para a sua partida, porque Jesus iria partir. Jesus estava prestes a partir deste mundo e ir para o Pai, que está no céu, né? Onde Jesus se encontra até os dias de hoje, né? Então, quando a gente vem aplicar na nossa vida pessoal, a gente vê como Jesus ele era um líder e ele estava fazendo o papel de preparar os seus discípulos para continuarem a missão, mesmo ele sem ele estar presente. Então, na nossa vida, no nosso propósito, no nosso trabalho, nós também temos que ser líderes que preparam os nossos liderados para continuarem a missão, mesmo que sem eu e você estejamos presentes, certo? Então nós temos que ser líderes na nossa vida, líderes no nosso trabalho, né? Líderes no nosso propósito, porque como eu já disse outras vezes, ninguém constrói nada grande sozinho. Nós precisamos de pessoas. E o mandamento de Jesus é: amem uns aos outros, né? E aí,
ali no versículo 13, que eu acredito que é um dos mais poderosos desse capítulo 14, é o versículo 13, que diz bem assim: E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem, eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Isso aqui é Jesus falando para os discípulos. Ou seja, qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Então, tudo o que eu e você nós formos pedirmos e a gente pedir em nome de Jesus, ele falou aqui, ó. Ele falou aqui que ele vai atender qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente pedir em nome de Jesus, ele vai fazer, sabe? Tem diversos trechos da Bíblia que falam muito sobre fé. Tem aquele trecho da Bíblia que fala assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para esse monte, saia daqui, lança-te para lá, o monte vai se lançar. E aí, a gente tem que começar a praticar isso na nossa vida, sabe? O que é que você quer? Às vezes você não está recebendo o que você quer porque você não está sabendo pedir. Se você começar a pedir em nome de Jesus, as coisas vão começar a acontecer na sua vida e as coisas você vai começar a receber, sabe? Um dia eu fiz um teste. Era um final de semana, eu e alguns amigos a gente estava pescando. E aquele dia, o açude, cara, ninguém tava pegando nada. A gente já tava umas 2 horas lá pescando e ninguém tinha pego nada. Os peixes não estavam nem fisgando. Aí me veio esse versículo na cabeça e eu falei assim, cara... Aí eu peguei e fiz uma oração. Falei assim, ó, em nome de Jesus, eu uso a autoridade que tem no nome de Jesus e a Bíblia diz, tudo que eu pedir no nome de Jesus, ele fará. Então eu peço agora que os melhores peixes desse açude comecem a fisgar no meu anzol, que os melhores peixes desse açude começam a ir até o meu anzol. E eu peço isso em nome de Jesus. Cara, foi incrível que de 5 a 10 minutos depois, ninguém tava pegando nada, a minha boia afundou, cara. E não só algumas vezes. Então, tipo assim, eu comecei a ver que realmente esse é só um dos exemplos. Eu tenho diversas experiências onde eu falei, declarei, pedi em nome de Jesus e as coisas aconteceram. Diversas coisas, diversas experiências. Então, assim, eu convido você a começar a ter suas experiências com Deus. Começa a pedir em nome de Jesus que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, sabe? E pegue para ler João 14, versículo 13. Lê esse versículo, né? E começa a pedir para Deus aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, tá? Então, e aí, um pouquinho mais para frente, Jesus, ali no versículo 16, Jesus fala, né, que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, e hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é o Espírito da verdade, né? E às vezes a gente não dá valor para isso, mas a vida de Deus, a natureza de Deus habita dentro de nós, né? E isso é maravilhoso. Então, se você chegou até o final desse vídeo, obrigado por você ter chegado até aqui. Amanhã é segunda-feira, será o 15º vídeo de 365 vídeos. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like e deixa um comentário. E obrigado e até a próxima.